Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila e hoje eu tô aqui para compartilhar um pouco mais sobre a minha gravidez com vocês. Antes de começar esse assunto, antes de falar sobre isso, eu já vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar muito. Eu tô aqui no meu quarto, eu estou livre, leve e solta, com a minha barriguinha de fora, para vocês verem já como está grandinha a minha barriga. Essa barriga aqui já vou fazer praticamente 5 meses e ela tá bem pontudinha e eu estou me sentindo linda, me sentindo muito linda, tô me sentindo muito feliz e alegre. Eu vim aqui hoje compartilhar para vocês aqui, eu tô aqui no meu quarto, eu tô arrumada assim, eu tô com essa roupa porque eu estava fazendo fotos, as fotos dos quase 5 meses que eu estou agora. E aí eu já, aproveitei para gravar para vocês. Gente, hoje eu quero compartilhar para você que é mulher, para você que tá planejando engravidar, para você que quer saber sobre a minha experiência, eu vou contar para vocês a minha experiência com a gravidez. Agora, se você viu o vídeo anterior, você vai ver que eu falei sobre a minha gravidez, como que foi, como que aconteceu. E nesse vídeo eu já vou falar como foi os sintomas, como foi o que aconteceu comigo durante os 3 meses da gravidez. E eu vou contar isso tudo pra vocês. Fiz aqui um papelzinho só pra não esquecer algumas coisas bem importantes. Porque além de eu já ser esquecida, gente, ter TDAH e eu ainda estar grávida, às vezes a gente confunde as coisas, a gente erra e enfim. Vamos lá. O meu primeiro semestre de gravidez foi um semestre muito tranquilo. Eu não tive enjoos. A única coisa que eu tive, e tive muito, foi fome. Eu tinha muita fome, muito sono, muita preguiça e eu fiquei com muita irritabilidade, muito nervosa. Eu queria brigar assim, chorar ao mesmo tempo. Com meu marido, às vezes nós estávamos conversando ou fazendo alguma coisa, eu já ficava nervosa por algumas coisas muito simples. Lembrando que eu já tenho um temperamento um pouco forte, então junta tudo isso e eu ficava pior. Então chorava muito também, queria ficar muito sozinha, às vezes queria só dormir. Gente, eu só queria dormir. E eu tinha uma fome. A fome que eu tinha no primeiro, segundo mês era uma fome assim, gente, era uma fome que eu queria comer as paredes. Sério, eu queria comer as paredes, eu tinha uma fome. Eu comia, quando eu dormia e acordava no meio da noite para comer, de manhã eu comia e aí eu queria comer mais e não passava essa fome. Era uma fome assim incrível, uma fome que eu não sei explicar porque eu nunca senti essa fome na minha vida. E os desejos que eu tive no primeiro semestre da gravidez foi desejos assim muito de quando eu era mais jovem, muito desejo de comidas brasileiras. E eu fiz algumas anotações para lembrar de alguns dos desejos que eu tive, gente, porque teve alguns que nem eu assim imaginava, mas para mim o mais inusitado assim foi querer chupar limão com sal. Gente, limão com sal. Tudo bem, eu amo suco de limão, mas assim, chupar o limão com sal era algo que e comer muito tomate com sal. Tomate com sal, tomate. Salada de tomate com tudo quanto é verdura, mas o limão junto. Tinha muita vontade de comer e eu ainda tenho muita vontade de comer limão, ainda tô nessa fase. Chupar laranja, muita vontade de chupar laranja. Outra coisa que me deu vontade de comer muito no começo é pão com leite. Mas não é o pão com leite normal, é o pão enfiado no leite, mexido com açúcar, sabe? Algo que eu comia quando eu era criança, gente, que eu gostava de comer na roça, que eu morava na roça, e eu amava comer o pão, aquele pão dentro do leite. Às vezes misturava com chocolate quente, me deu vontade de comer isso, sabe? E Nesquik. Era Nesquik? Não, na época era Neston. Gente, Neston, lembra o Neston? Aquele... Eu não achei o Neston aqui, não tem, mas eu amava comer isso. E aí eu comecei a ter essa vontade de comer tudo que era... Todas as coisas que eu comia muito quando eu era criança. Deu muita vontade de comer arroz, feijão e ovo. Muita vontade de comer arroz, feijão
e qualquer coisa, qualquer carne, mais arroz, feijão, farinha, muita vontade de comer farinha. E eu tive que comer assim, feijão durante um mês, praticamente todos os dias eu tava comendo feijão, de tanta vontade que eu tinha de comer feijão. Outra coisa que me deu vontade de comer foi leite ninho. Leite ninho, comprar a lata de leite ninho, comer só o leite ninho puro, sabe? Sem nada, só o leite ninho. Me deu muita vontade de comer leite ninho. Me deu vontade de comer coxinha. Um brasileiro que tem aqui, compra coxinha. E é algo que quando eu falo, ainda me dá vontade de comer a coxinha, chupar o limão. São coisas que ainda vem muito essa vontade de comer. Mas no primeiro semestre foi algo muito, para mim foi tranquilo. Eu não tive vontade de vomitar. Eu não fiquei uma grávida assim muito chata, que a única coisa que eu queria fazer era dormir, né? Eu acordava, comia, queria dormir, mas aí trabalhando não conseguia. E hoje não, hoje eu consigo ter mais disposição, já faço mais coisas. Ainda sinto muito sono, tento driblar o sono ali para não ficar só dormindo, porque senão a gente só dorme. Está sendo tranquilo. Os sentimentos que eu mais tive durante os primeiros o primeiro semestre, assim, esses sentimentos que a gente tem quando engravida, foi muito sentimento eu tinha muita vontade de chorar, né? Então, às vezes eu tinha vontade de chorar, às vezes eu tinha um pouco de medo, às vezes me dava vontade de brigar, uma irritabilidade e vontade de às vezes de ficar sozinha, não queria ficar com ninguém. Foram sentimentos que eu tive, eu anotei aqui para não esquecer de nada. Mas assim, gente, no geral, tudo que eu tenho passado, teve algo durante a minha gravidez, né, que foi no segundo mês de gravidez, eu tive um sangramento muito forte e eu juro que eu pensava que eu tinha perdido o meu filho ali naquele momento. Foi algo assim que mexeu muito comigo, porque eu tava em casa, eu e o meu marido, e a gente tava assistindo televisão e por causa de algumas outras coisas que eu tinha feito durante um pouco mais cedo, deitada no sofá, quando eu levantei do sofá, que eu fui pro banheiro, saiu muito sangue de dentro de mim, muito sangue. Mas era como se fosse aquela menstruação que sai do nada. Gente, eu fiquei desesperada. E aí eu corri pro banheiro, coloquei, troquei a calcinha, porque já tudo, troquei a roupa, coloquei qualquer roupa, corremos pro hospital. E foi assim um desespero tão grande. Eu cheguei no hospital, na minha cabeça eu tinha perdido meu filho. Eu tinha, assim, um sentimento assim, meu Deus, perdi meu filho, porque eu nunca tinha visto um sangramento daquele. Eu tava grávida, não era menstruação, já tava de 2 meses, né? Então, era alguma coisa com o bebê. Então, olha, eu fui orando, de quando eu saí da minha casa até chegar no hospital. Fui orando, cheguei no hospital. Tive que esperar o médico, porque ele não estava de plantão, foi no domingo. Ele não estava de plantão, eu fiquei naquela agonia, eu chorava e eu orava. E o Kevin pedindo pra eu ficar calma, e eu falei com ele, ora também. E é engraçado, porque ele não é uma pessoa, né, cristã. Ora também, ele preocupado, nós dois ficamos meio que em choque ali. E graças a Deus, gente, depois eu fiz assim, eu falei tanto com Deus, eu orei tanto, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, não me deixe perder meu filho, que seja tudo bem, porque era como se eu tivesse aquilo ali e fosse aquele sangramento, fosse a perca do meu filho. Então eu fiquei muito desesperada, chorei muito. Quando o médico chegou, que ele examinou, que ele colocou e eu ouvi o coraçãozinho, gente, olha, aquilo ali me deu um alívio tão grande. Eu chorava mais, mas de felicidade, de que estava tudo bem. Então, o que aconteceu comigo foi que por eu ter engravidado, eu criei fora do meu útero, que é como se fosse um polípolis, eles falam polípolis, e por alguma forma esse polípolis estourou, eu acredito que, né, devido ao que o médico falou, durante a minha relação com meu marido, alguma coisa assim pode ter acontecido de estourar e aí ter causado o sangramento.
e aparentemente é algo que eu tenho que retirar, mas que não era pra me ficar preocupada e tal. Então, assim, depois disso tudo correu bem, graças a Deus. Eu acho que isso serviu pra mim, como uma pessoa que crê muito em Deus, pra aumentar mais a minha fé. Porque no momento que eu tava ali, eu só orava, só pedia a Deus: não deixe que nada aconteça, não deixe que seja nada. Então, isso foi algo que aconteceu comigo que me espantou. E isso criou um pouco mais de medo em mim. Ou seja, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de... não queria fazer muita coisa porque eu tinha medo de fazer alguma coisa e machucar. Não queria pegar nada, peso, não queria nada que me estressasse ou fazer nada que poderia fazer mal. Ou que eu pudesse vir a perder o meu filho. Então, isso foi algo que aconteceu no primeiro semestre comigo, que me deu um pânico. Mas graças a Deus não era nada. Então, tirando isso, essa situação que aconteceu, todo o resto foi muito tranquilo. O sono, ele é normal. Eu acho que toda mulher que tá grávida, que engravida, tem muito sono, não tem como não ter. No começo você tá gerando uma criança ali, é normal. Então, assim, gente, é isso. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho do primeiro semestre da minha gravidez, eu queria falar um pouquinho sobre isso, para que você, que é mulher que está também pensando em ter filho, que quer ter filho, saiba que todos esses sentimentos são sentimentos normais. As dúvidas, o que eu mais indico é entrar em grupos de mulheres que estão grávidas. Nós temos um grupo onde nós compartilhamos, né? Eu compartilho algumas coisas, as meninas compartilham, então umas estão de 20 semanas, outras estão de quase de 30, outras já estão quase ganhando. Então a gente fica falando ali todos os dias, quando acontece uma coisa com a outra, a gente troca informação. É muito importante você falar com pessoas que estão grávidas, pessoas que já engravidaram. E você vai escutar muita gente falando da experiência delas, como foi. Mas assim, cada experiência é uma experiência. Não significa que você vai ter a mesma experiência que a sua vizinha, a sua irmã, a sua avó, a sua tia. Cada um tem uma experiência. Então não se coloque, nem fique escutando pessoas falando demais, para que você não se perca também. No momento que você fica ouvindo muitas pessoas, você também começa a se perder na sua gravidez. Então viva a sua gravidez. Quando alguém falar alguma coisa, tenta não absorver para você. Busque assim entender da forma que você... busque entender da melhor forma possível. E é isso, gente. Eu queria deixar esse vídeo para vocês aqui no canal, falando sobre esse primeiro semestre, falando como que está sendo a minha gravidez. Dizer que é muito importante para mim também que você deixe um comentário, compartilhe esse vídeo, fale se gostou. Porque me ajuda a trazer mais vídeos, conteúdo para o canal e me deixa mais ativa também, me deixa mais feliz de ver que vocês estão gostando do meu conteúdo. E é isso, eu espero que vocês gostem, tenham um ótimo resto de semana e um beijo nosso para vocês que estão nos assistindo. Gente, uma coisa que eu queria falar também.